Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Hoje nós estamos iniciando aqui uma nova modalidade de vídeos no canal, que se você gostar, nós vamos continuar. Nós vamos sempre, durante todas as semanas, uma vez por semana, mostrar algumas peças do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Esse museu que muitos de vocês que são alunos do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva ajudaram a construir. Então, uma maneira interativa de levar o museu até você é com esses vídeos semanais que nós postamos aqui no YouTube, você poder conhecer uma parte do acervo e qual a relação desse acervo, dessas peças, com o contexto histórico da Bíblia Sagrada. O que você achou da ideia? Boa? Então deixe nos comentários aqui a sua opinião a esse respeito. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Como já disse, deixe o seu comentário. Se gostar do conteúdo, deixe o seu like e bola pra frente, tá bem? Vamos começar hoje mostrando uma série de lamparinas. As lamparinas eram um dos artefatos mais importantes da antiguidade. Imagine que naqueles tempos da Bíblia Sagrada não havia lâmpada como temos hoje, energia elétrica, nem vela de parafina. As pessoas dependiam de elementos como este aqui que eu vou mostrar para você, olha. Era um tipo de objeto geralmente de barro, você está vendo? Esse aqui é o mais antigo que nós temos no museu, aliás, um dos mais antigos. Ele é datado do período do bronze. Ele é datado da época de Abraão. E como é que funcionava para colocar fogo e acender uma chama e iluminar um ambiente nesse tempo? Vamos voltar aqui para o elemento e vocês vão poder ver. Aqui nessa parte se colocava azeite de oliva. E se você observar, aqui nós temos uma marca de queimado, aqui tem outra marca de queimado, aqui tem outra, opa, aqui tem mais uma. Estão vendo aqui? É curioso saber que esta marca de queimado que você está vendo aqui tem pelo menos quase 5.000 anos de existência. E a gente fica pegando uma peça dessa e fala, poxa, qual foi a última vez que alguém acendeu uma chama aqui e iluminou uma casa? Quem eram essas pessoas? O que elas pensavam? Como elas viviam? Será que elas conheceram algum personagem da Bíblia Sagrada? Isso é muito interessante. E por que eles colocavam azeite de oliva? Veja, nessa época não tinha querosene, nem álcool, nem nenhuma das modalidades de combustão que nós temos hoje. Mas o azeite de oliva, ele conserva muito bem a chama. Então, quando você enche o recipiente de azeite de oliva extra virgem e coloca o pavio, enquanto houver o azeite ali, o pavio é mantido aceso. Agora, nós vamos olhar também que o formato das lamparinas foi modificando de acordo com o tempo. Vou mostrar para vocês uma outra aqui, olha. Essa aqui já é do final do período do bronze, início do período do ferro. Estou falando por volta de 1300 a.C. aproximadamente. Veja como é o formato dela. Bem diferente desse outro modelo aqui que eu vou mostrar para você, olha. Vamos colocar os dois um do lado do outro, tá percebendo? E esse também tem aqui a marca do queimado aqui na ponta. Vamos ver um outro modelo que foi usado. Esse aqui está até quebrado. Olha, bem antigo também. Olha esse aqui. Percebe? Ele está quebrado aqui, mas você colocaria o azeite aqui e na ponta você colocaria o pavio e acende o pavio. A marca do queimado está aqui, se você olhar também, olha. Todos eles têm a marca do queimado. Aquilo que demonstra de maneira indelével para que essas lamparinas foram feitas. Agora, quer ver aquele modelo mais bonito, mais sofisticado? Foi a partir do período helenístico. Eu não tenho aqui nenhum exemplar de lâmpada do período helenístico, mas nós temos no acervo do museu. Então, vou mostrar para você um exemplar dos tempos do Novo Testamento. Olha aqui. Veja bem, esse aqui é um exemplar do período de Herodes. Agora, o interessante é que ele tem alguns desenhos aqui, como você pode ver. Normalmente, os judeus evitavam lamparinas decoradas por causa do julgamento em relação ao mandamento não farás para ti imagem de escultura. Então, normalmente, as lamparinas judaicas, elas eram lisas, como esta aqui que você está vendo. Ambas são lamparinas da época de Jesus, tá bem? A judaica, como você está vendo, ela é mais lisa, ela não tem enfeites. Aquela já com o estilo greco-romano até admite alguns desenhos. Embora algumas lamparinas da época de Herodes tenham desenhos como este aqui, que você tem um cacho de uvas, por exemplo, uma haste de trigo, normalmente os judeus evitavam até esse tipo de desenho. Embora você possa encontrar, como eu falei, um outro exemplar. Ah, e como é que essa aqui da época de Jesus funcionava?
O critério era o mesmo das lamparinas mais antigas. Nesse orifício central aqui, você colocava azeite e na ponta você colocava o pavio. Acendia o pavio, enquanto o azeite interno aqui estava, você tinha o pavio aceso e a lâmpada então ficava iluminando todo o ambiente. Eu tenho mais uma lâmpada simples também, mais ou menos da época de Jesus, porque essa aqui já vai mais para o período final do primeiro século. Isso aqui já é mais na época do livro de Atos dos Apóstolos, final ali da pregação de Paulo, quase entrando na época do Apocalipse. E essas lâmpadas também nos ajudam a datar alguns estratos arqueológicos. Por quê? Como cada uma tem um design próprio de uma época, a partir da forma das lamparinas que encontramos naquele sítio arqueológico, dá para ter uma ideia de quando aquelas pessoas viveram. Seria mais ou menos assim. Imagine que a arqueologia é um bolo de aniversário cheio de camadas, só que eu estou falando de camadas arqueológicas. O que está mais embaixo é mais antigo, o que está mais no topo é mais recente. Então imagine que os arqueólogos estão escavando, escavando, escavando e nos restos de uma loja de computadores só encontram computadores daquele tipo XP, aqueles antigos ainda de tela verde, sabe, de gabinete grandes. Então eles sabem que quando aquela loja existiu foi bem antes da vinda dos smartphones, da vinda dos laptops, porque nós não encontramos esses exemplares ali. As pessoas que conviveram na época que aquela loja funcionou usavam aquele tipo de computador. É apenas uma analogia para você entender como as lamparinas também nos ajudam a ver qual era o período daquele extrato que nós estamos escavando. Porque, como você já percebeu nesse vídeo, elas vão modificando muito de um século para outro, de uma cultura para outra, de uma época para outra. A lamparina mais recente que eu tenho, por exemplo, é essa aqui, olha. Ela é de metal e você está vendo que ela parece até aquela lâmpada do Aladim. E essa aqui já é do período bizantino que nós falamos. É uma lâmpada, inclusive, cristã, que ela tem aqui no centro, tá certo? O que parece ser um P, na verdade, é a letra Rho, e o que parece ser um X no meio é a letra Ri, em grego. Esse monograma com o Ri e o Rho são a abreviatura, formam a abreviatura do nome Christos, em grego, tá bem? Ok, agora que você já sabe como funcionavam as lâmpadas do tempo da Bíblia Sagrada, a importância do azeite de oliva para manter aquela lâmpada funcionando, você entende várias coisas da Bíblia Sagrada. Eu acho que a primeira a primeira passagem que veio à sua cabeça foi a parábola das 10 virgens. Lembra disso? Pois é. Na parábola das 10 virgens, elas usariam lamparinas parecidas com essa aqui, olha. Uma lamparina que você pode carregar consigo, ela é portátil, judaica, da época de Jesus. Essa aqui é original. Aliás, todas que eu mostrei aqui são originais. E você vê que na parábola das 10 virgens, sendo parte delas prudentes, parte delas nécias ou loucas ou imprudentes, qual que era o grande problema das virgens? Aquelas que eram loucas, eu digo, porque elas não levaram azeite o suficiente para manter a sua lamparina acesa durante a noite à espera do esposo. Ou seja, Jesus usou em suas parábolas elementos do cotidiano, da vida diária, do dia a dia. A lamparina, todo mundo conhecia. Agora, eu volto àquela explicação que eu dei no início do vídeo. Imagine num ambiente onde não havia luz elétrica. Uma lamparina dessa acesa poderia ser a diferença entre um caminhar seguro ou um encontro com a morte, numa rua escura de Jerusalém, por exemplo. Era muito importante isso. As pessoas tinham que ter o azeite de oliva em casa, porque sem a luz, como é que elas iam tatear ali na escuridão, até mesmo para ir a um lugar ali, sei lá, para pegar um objeto ou caminhar numa rua. Aí vamos a algumas passagens da Bíblia que ficam mais claras ainda à luz desses artefatos. Eu vou começar lendo para vocês o livro de Jó, capítulo 18, versículos 5 e 6. Anote esse texto aí. A lâmpada do ímpio se apaga, e a chama do seu fogo se extingue. Na sua tenda a luz se escurece, a lâmpada da sua vida se apaga. Esse texto de Jó aqui, que está em forma de poesia, ele fala a mesma coisa com palavras diferentes. A lâmpada do ímpio se apaga, a chama do seu fogo se extingue. Então você pega a lamparina aqui, você sabe, olha, a lâmpada do ímpio, está falando justamente da lâmpada, se apaga. O seu fogo, que seria colocado aqui na frente, se extingue.
Percebeu como é que o artefato nos ajuda a ilustrar o texto bíblico? Eu vou ler outra passagem que tem uma analogia muito semelhante a essa de Jó. É praticamente a mesma ideia. Provérbios capítulo 13, versículo 9. Provérbios capítulo 13, versículo 9. Na minha tradução diz assim: a luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. Olha a analogia que fizeram a partir de elementos que vocês estão vendo aqui sobre a mesa. Vamos a mais um texto, Jeremias capítulo 25, versículo 10. Jeremias capítulo 25, versículo 10. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. É bom a gente entender, porque quando aqui traduz à luz das candeias, muita gente imagina a candeia como aquele candeeiro brasileiro do Nordeste ou do interior de Minas Gerais, mas a candeia original eram lamparinas como esta aqui, dependendo do período, é claro, que nós estamos falando. Aliás, eu me lembro de outro texto agora também que é muito importante de ser lido, que é o Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. Olha como agora esse texto vai fazer sentido para você, tá bem? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ou, na tradução mais clássica, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, porque andar de noite sem uma lâmpada dessa na mão, realmente era colocar-se em grande perigo. Por isso que o salmista comparou a palavra do Senhor a uma lâmpada que ilumina os seus caminhos, uma lamparina como essa. E por fim, eu quero terminar com o texto de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, onde Jesus fala dos seus filhos, dos seus discípulos, como sendo a luz do mundo. Ele diz aqui, Mateus capítulo 5, verso 14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Um objetozinho tão pequeno desse causava tanto fascínio na época de Jesus. E eu vou contar algo para vocês a esse respeito. Quando Jesus falou isso, ele estava na Galileia. E nós temos, por exemplo, no Talmud, o comentário de judeus que ficavam admirados quando nas festas sagradas as tochas e lamparinas eram acesas nas cidades mais altas, as cidades ficavam geralmente em topos de colinas, elas iluminavam e as cidades dos vales conseguiam ver que estavam começando festas religiosas, como a Páscoa, por exemplo. E na Galileia, de maneira específica, havia uma cidade, a cidade de Safed ou Itzfat, que fica numa colina ali às margens do Mar da Galileia. Ela já era habitada na época de Jesus. E também havia uma admiração dos judeus que moravam em cidades mais baixas, como Cafarnaum, Magdala, Corazim, que ficavam aqui na base das montanhas, aos arredores do Mar da Galileia. Eles ficavam admirados ao perceber que quando os moradores de Itzfat acendiam suas lamparinas lá do alto da montanha, era possível ver as luzes aqui de baixo. Então Jesus, sabendo disso, falou, vocês perceberam como vocês ficam admirados quando as pessoas acendem lamparinas pequenas como esta, lá em cima? Realmente, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E assim como vocês estão admirados de ver daqui de baixo a luz da pequena lamparina, que também brilhe assim a luz de vocês, e que os homens possam ver essa luz e glorificar ao Pai que está no céu. Que você e eu possamos hoje ser a luz de Cristo. E se você gostou desse conteúdo, como eu disse, deixa o seu comentário aqui. E se você ainda não é meu aluno no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, eu vou deixar também na descrição desse vídeo aqui como você pode se tornar o meu aluno ali e aprender mais e mais coisas sobre a Bíblia Sagrada toda semana. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.